Queridos amigos que acompanham o canal, mais um dia marcado pelas falas de um careca, isso mesmo, meus amigos. Vejam aí que o Morfeuzinho, né, tem local de fala nesse quesito. Não estamos falando, né, do cara lá do Divino Tribunal, estamos falando de um dos presidentes aí do Fed que confirmou, né, vamos quebrar o mercado. Vejam aí que careca bonita, não é mesmo? O que é que ele falou aí? Então, olha só, né, lá em maio, 9 de maio de 2022, ele disse que eles nunca têm aí como foco o mercado de ações, aquela balela que a gente está cansado de ouvir, entre muitas outras aí, né, que ouvimos ao longo desse período, e agora ele disse que está feliz por ver a repercussão que ocorreu no mercado, graças ao Jackson Hole. Como assim, né? Como assim? Está feliz de ver o mercado caindo? Quem é, né, gente? Ele, antes de mais nada, é o presidente de Minneapolis, Neil Kashkari, alguma coisa assim, né? Kashkari, isso aí, Kashkari. Então, ele mesmo disse que ficou feliz. Mas o que isso significa, meus amigos? Vamos, né, detalhar um pouco mais então. Pessoas agora entendem o que levamos a sério em trazer a inflação de volta para 2%. Gente, como, olha, é bom, né, termos passado por tudo isso e documentado tudo que nós falamos, né, ou já ocorreu ou está ocorrendo. Vejam o que esses caras fizeram, mais uma vez, né, pessoal, óbvio, lembrando aí que esses presidentes aí são meros fantoches, né, eles são mandados, né, ordenados, apenas assinam, né, papéis e dizem aquilo que os grandes bancos, né, as empresas titânicas aí, Vanguard, BlackRock, né, o que elas dizem, claro, né, eles assinam embaixo. Afinal de contas, essas empresas têm muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Qualquer movimentação de uma empresa dessa que não esteja de acordo, né, com o que elas ordenam esses caras fazerem seria uma grande tragédia, tá certo? 2% que eles movimentassem aí, tirando, né, dinheiro de um lugar e jogando em outro, quebraria empresas, nações. É um poder inacreditável, pessoal. Eu, mais uma vez, né, eu vou além, tá certo? E diria que esses caras têm muito mais poder que qualquer rei aí da antiguidade, né? Pega os reis ali da Babilônia. Nossa, mas não tem, gente, comparação, exatamente devido à quantidade de pessoas que temos hoje no mundo trabalhando, dando dinheiro para esses caras. Então, o que é que eles fizeram, pessoal? Eles realmente deixaram as empresas aí lucrarem absurdo, com um dinheiro que simplesmente não existia. O mundo já estava então quebrado, né? Quebrado em 2020. Veio o problema do bichinho, a coisa ficou muito pior. Eles imprimiram dinheiro infinito, trouxeram aquele rally, né? Insano ali até junho, agosto, setembro, outubro de 2021, e aí eles começaram a brincadeira, tá certo, de dizer que iam aumentar juros, aquela coisa toda, e aí, né, para não saírem como culpados, agora vem com esse papinho furado, gente, né, que eles sim estão preocupados com a inflação, que o mercado não importa. Quem é que acredita em uma coisa dessa, pessoal? Só aqueles, né, que seguem os primos ricos da vida aí, tá certo? Que só falam, inclusive, né, nesses topos aí, para as pessoas entrarem e comprarem, né? Porque, óbvio, eles ganham muito dinheiro de financiamento, de propaganda, né? Então, são aí outros, né, soldados desta guerra, né, que infelizmente o que acaba sacrificando é o dinheiro do povo. Mas, gente, mais uma vez, né, como é bom, pessoal, como é bom estudar esse tipo de coisa, gente. Né, nós não caímos aí em falácias ridículas e, mais uma vez, né, a história se repete. Então, pessoal, 15 anos depois, é exatamente a mesma coisa. Quem não sabe quem é esse senhor é o Henry Paulson, o antigo secretário do Tesouro, né? Ele e o Bernanke, né, fizeram junto aí toda aquela lambança, né, que foi o crash, né, do subprime. Ele seria o que é a Yellen hoje em dia, né? E o Bernanke seria o que é o Powell.
E aí, né, exatamente nesse período que estava tudo quebrando, ele foi lá e deixou o Lehman Brothers quebrar, né? Quebrar, falou, não vamos ajudar esses caras. Eles fizeram um monte de porcaria, eles têm que ser responsáveis pelas coisas que fizeram. E pessoal, o que ele disse na época é simplesmente, né, exatamente a mesma coisa, então, do que esse presidente aí de Minnesota acabou de falar, gente. Ele ficou, né, nossa, alegre, caramba, cara, você tá maluco, os mercados estão caindo, né? Não acha que isso daí não vai sobrar para você. Você fez uma gestão errada, você não está aí para deixar ninguém quebrar, né? E exatamente eles usaram como o famoso, né, pessoal do interior gosta dessa expressão, o boi de piranha. Então é um ali que você sacrifica para que todos os outros se salvem. E na época teve uma grande comoção, nossa, olha como o sistema funciona, os caras deixaram um grande banco de investimento aí, né, que tem mais de século, quebrar, e agora, né, eles vão lá e salvam o sistema. A grande diferença, né, gente, entre essa crise e a de 2007 é isso. Quem é que vai salvar o sistema agora? Depois de quase 9 trilhões, né, de dólares, tá certo? De dívidas, o governo americano simplesmente não tem mais como imprimir. Não podemos nos esquecer também que a inflação nessa época, né, estava controlada, exatamente porque não era o fim desse ciclo de geração de dinheiro absurdo. Mas é sempre a mesma história, pessoal, os mesmos atores, né, os mesmos instrumentos financeiros, então eles vão sim deixar o mercado sangrar muito, muita empresa quebrar, para daí depois eles vão vir e vão salvar, é óbvio, né, não tem o que ser feito, a não ser que você imponha lá o tal, né, do reset lá do Fórum Econômico, e aí você não vai ter nada, vai ser feliz, imagina, vai socializar tudo. Mas isso realmente eu acho um pouco mais difícil, né, pessoal? Realmente acho difícil fazer isso agora. Eu continuo dizendo que vai ser só mais um crash, só mais uma crise, e vai ser o momento ideal para se comprar ativos muito baratos, né? Aqueles que sobreviverem, não se esqueça disso. Muitas empresas, inclusive, quebram nesses momentos, tá certo? E vejam aí, com base, né, nessas questões, a probabilidade, então, de um aumento de 75 pontos base pelo Fed em setembro já está em 80%, né? Então vejam aí, desde que eles falaram lá no Jackson Hole, já aumentou, saiu, olha só, gente, olha que é loucura isso aí também, tá variando muito rápido, né? Muito rápido. Então, de 26, né? O Powell falou umas bobagens ali, saiu de 50 e hoje já tá batendo 80. Como assim, pessoal, né? As coisas não podem variar dessa forma. Isso é uma coisa muito importante para a economia. Eles querem, né, desequilibrar a economia de uma vez por todas. Então por que o Powell falou aquelas coisas há 2 semanas atrás, gente? Né, isso aí faz mal, mas faz parte, claro, né, desse teatro medonho que parece que esses caras adoram fazer. Que coisa maluca. E não se esqueçam, né? Por que eles estão fazendo isso daí? Não é, né, porque eles querem realmente, né, ser corretos depois de terem feito tanta bobagem. Óbvio que não, gente. Estamos realmente em um momento, né, como falamos muitas vezes aqui no canal, que não dá mais para negar o óbvio. Vejam aí, as commodities caíram muito, né, nas 2 últimas semanas, mas o mundo real continua mostrando para que veio. O petróleo na reserva de emergência dos Estados Unidos cai para o menor nível desde 84, gente, 84. De novo, Paul Volcker, né, quem não assistiu aí nosso vídeo sobre isso, assista. Procure aí nos vídeos do canal, só Paul, que vai só ter um, né, com esse nome aí, Paul, e vocês vão ver, é exatamente esse período. Nova York está ficando tão sem combustível que desencadeou um alerta da Casa Branca na semana passada. Ué, mas não estava caindo os preços, tudo? O governo federal também declarou emergência em 4 estados após incêndio em refinaria de petróleo. A crise energética não é apenas na Europa, né? Então, gente, aliás, por falar em crise energética, mais uma vez, né, detalhamos bastante nesse final de semana lá na nossa área de membros. Olhem como eles estão falando, né, rasgando mercados, deixam um rastro de perdedores. Então, pessoal, apenas R$ 24,90 por mês. E agora, né, a grande novidade aí que é boleto, Pix ou cartão, tá certo? Tudo aí na descrição. Não percam, está realmente muito legal. E não percam também o nosso grupo lá do Telegram. Pessoal, se tiver aí um Circuit Breaker, né, algum desses dias, vamos abrir para comentários.
e também no YouTube. Se inscrevam, curtam, comentem, nos ajuda bastante. Instagram e Twitter o dia inteiro postando, gente, só o filé, certo? Então não deixem de nos seguir. Enquanto isso, gente, olha só, né? Que tal você morar então num kitnet, né, em Nova York? Pessoal, quem já morou, né, nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, sabe que todo aquele glamour, né, dos filmes é simplesmente um absurdo. Cidade horrorosa, né, horrorosa, fedida, pichada, suja de uma forma assim que não existe igual, né? O metrô aqui de São Paulo, né, é 1 trilhão de vezes melhor que o metrô de Nova York, tudo pichado. Gente, é um horror, né? Rato assim que parece pet, né? De tanto que tem. Fora no frio, né? Fora no frio, que aí então sim fica aquela, né? Eles chamam de M, vocês sabem o que? M branca, né? De tão horroroso junto à sujeira de. Meu Deus, é um horror, né? Um horror. Imagina você pagar então 4 mil doletas para viver num lugar desse com one bedroom, né? Apenas um quarto. Olhem só. Que coisa horrorosa, pessoal. Horrorosa. São Francisco, 3 mil dólares. Pra você ficar junto, né? Dos cracudos gringos lá. Meu Deus do céu, gente. O que esses caras estão pensando? E você, né? Não se esqueça que quando você tem vontade. Eu já tive muita vontade, já morei lá, inclusive, né? E hoje eu entendo como eu fui manipulado mesmo pela televisão. Porque com valor muito menor. Nossa, mas muito menor que esse. Você pode viver numa cidade litorânea brasileira, tá certo? Aí no Nordeste, por exemplo, que simplesmente, né, é uma beleza, assim, claro que tem problemas de saúde, né, de violência, de um monte de coisa, mas, né, os índices lá também nessas cidades aí, gente, tá pegando fogo, né? Então se você troca, por exemplo, uma cidade do Nordeste que você consegue viver, às vezes por R$1.000, né, você consegue viver numa cidade maravilhosa, paradisíaca, realmente você foi manipulado pela televisão, pelos filmes, pelas séries, assim como eu fui, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de perceber que era uma enganação e hoje eu quero distância só, né, para viajar, caso tenha ali itens que não chegam no Brasil, mas jamais para morar num lugar fedorento como esse. Mas é isso aí, gente, a inflação, né, não está perdoando, mas o mais importante disso tudo, pessoal, posições longas líquidas no VIX permanecem inalteradas de acordo com dados recentes da CFTC. Portanto, investidores ainda mantêm sua exposição a curtos volumes, o sentimento permanece complacente. Isso, gente, sem dúvida é o mais importante, né? As pessoas ainda não estão, os grandes investidores, né, não estão ainda se preparando para um crash, tá certo? Vejam aí que eles continuam, então, com pouquíssima posição no VIX. O VIX hoje chegou, né, a 27, é muito pouco, muito pouco. O preocupante são aí 35 pontos, né? Então realmente muito distante ainda. Que coisa, pessoal. E é por isso, né, gente, que quando ocorre o crash, né, não adianta ir atrás de opções, de ficar vendido. Não adianta, porque você já não tem mais oportunidade nenhuma, né? Oportunidade nenhuma. As pessoas não se preparam e quando o negócio vem, óbvio, já tá tudo custando, né, um valor absurdo, tá certo? Então esse gráfico também é muito interessante. A volatilidade, né, a volatilidade versus o quanto as pessoas aí estão ainda investidas no mercado. Vejo então que a linha em branco é exatamente, né, a volatilidade e ainda está muito baixo. Olhem em março de 2020. Essa sim, né, pessoal? Essa sim foi realmente muito interessante, tá certo? Que coisa, gente, que coisa, olhem só. Então ainda estamos muito distante, né, da preparação real para isso daí. E por falar em opções, né, gente, olha aí, nossa assinatura mensal agora em Pix ou boleto. Tantas pessoas, meu Deus, me pediram, né, boleto e Pix ao longo desse tempo. E agora é só entrar lá, pagar, que já tem aí acesso ao material, tá certo, gente? E continuando, né, o mundo real. O especial que fizemos, gente, esse final de semana lá do Novidades de Mercado, falando da crise energética, eles pontuaram várias questões, né, que já está diminuindo. Então o petróleo, né, já diminuiu, até alimento, né, eles estão dizendo que está diminuindo. Eu acho um absurdo, né, você ter o custo da eletricidade aí, como a gente viu, e ainda ter uma diminuição, tá certo, do preço do alimento, mas enfim, né, são dados aí. Mas o mais importante, sem dúvida alguma, é exatamente
a questão dos wages, né, os wages, os salários, as remunerações que continuam subindo absurdamente. Então, vejam aí, né, como que eles vão resolver isso, né, gente? O Fed vai imprimir o que para resolver isso daí? E antes de mais nada, né, pessoal, o mais importante que eu acho é a questão civilizatória, né, que nós estamos passando. Tive amigos que foram aí agora para a Europa e voltaram falando também que lá estão com sério problema de achar empregado. Gente, os empregados sumiram do mundo. O que aconteceu, meus amigos? Em 29 foi o contrário, né? Uma grande crise fez com que as pessoas aceitassem qualquer tipo de emprego, senão morriam de fome. Hoje, depois de uma crise aí tão severa como foi, né, o problema do bichinho, as pessoas não querem trabalhar. Será que a ajuda dos governos está se estendendo tanto assim? Às vezes eu fico até com dúvida, né, se foi isso mesmo. Não dá para entender, gente, simplesmente não dá para entender, né? E a verdade é essa, enquanto isso daí continuar bombando, não vão conseguir baixar a inflação. E aí, pessoal, mais uma vez, né, eu trago isso aqui, tanta gente me xinga. Gente, economia sem política é alma sem espírito, né? Não serve para nada, está morta. E o Brasil está passando exatamente por isso nesse momento. Estamos aí, né, em vias de decidir o modelo que está sendo aplicado nos últimos 4 anos, que sim, digam o que quiserem, foi um dos melhores países, né, que saíram aí da crise, dessa terrível crise que se abateu sobre o mundo. Vejam aí, Reino Unido, né, com números próximos do Brasil, versus, claro, gente, um outro modelo que também não tem como negar, o modelo adotado em todos os vizinhos nossos, né, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, né, Cuba não é vizinho próximo, mas é vizinho ideológico dessa turma. Então, nós estamos nesse embate agora, gente. Não dá para não falar sobre isso, né? E exatamente o que ocorreu ontem, né? O debate aí dos presidenciáveis, eu nunca vi, hein, gente, na minha vida, algo tão interessante. Olha, melhor que qualquer série aí da Netflix, de Prime, de qualquer coisa. E o pessoal tá perguntando, né? Cadê o segundo episódio da temporada? Muitas coisas, né? O Lula contra o Ciro falando que não foi para Paris, o Ciro falando que estava preso. E, sem dúvida alguma, eu achei mais interessante, né, a posição da mídia, pessoal, da mídia. Vejam aí o Matheus Leitão, o filho da Miriam Leitão. Vocês acham que esses caras, né, vão se aposentar, vão parar de encher o nosso saquito? Mais que nada, sempre tem um filhinho aí marmiteiro, não é mesmo? Porque Bolsonaro venceu Lula no primeiro debate, lamentavelmente. Então a mídia abandonando, gente, largando a mão do Lula, porque realmente Lula, né, parecia que ele estava praticamente assim, atordoado mesmo, né? O que é isso, pessoal? É o mesmo problema da Dilma, né? Esses caras vivem numa bolha tão absurda, né? Tão absurda de conchavos, nossa, falcatrua. Vejam, né, o que ocorreu no Jornal Nacional, uma coisa ridícula, estava claramente, né, acordado, inclusive teve até uma folha misteriosa lá que ninguém explicou. Então, quando eles precisam debater na realidade, eles ficam assim completamente fora, né, de si, eles ficam perdidos, e foi isso que aconteceu, tá certo? Vejam aí os jornalistinhas, o Globo, frustração de aliados com o desempenho de Lula, e o mais engraçado de tudo, no apagão dos líderes, Tebet brilha. É como, gente, se tivessem mesmo largado, não, o Lula não vai dar, cara, o cara tá muito louco, vamos tentar essa terceira via aí, que é a Tebet, né, mesmo sendo uma coisa impensável. Gente, o Brasil, né, dessas Tebet, de Alckmin, de Dória, não existe mais, pessoal, não existe. Né, vejam que quem brilhou realmente foi o Bolsonaro e o Ciro Gomes, que os caras foram pra cima, né, o Lula foi Maluf, perguntava A e respondia B. Então, a política brasileira, pessoal, não aceita mais, né, terceiras vias, vai ter que ser os caras que vieram pra falar, né, ou falar a verdade e chocar, não tem mais ficar passando um pano, né? E aí vejam como a coisa foi absurda, né, a tal ponto que até as enquetes aí da esquerda o Bolsonaro venceu. Então, enquete na UOL, vejam a Eliane Cantanhede, né, Cantanhede, que tomou um apavoro lá do Tarcísio em São Paulo também. Lula é favorito nas pesquisas, Bolsonaro presidente está em segundo lugar, mas só a fala de Simone ganhou o debate. Eles realmente abandonaram o Lula, gente. Olha as coisas que saíram ali da Simone, né? Promessa da Simone de dar 5 mil para cada aluno, o homem volta para a escola para pagar aluguéis atrasados. E o que eu achei mais legal, gente, né? Tava na academia, e aí um professor na academia, né, que nem conhece tanto de economia, ele falou,
esse povo fica prometendo coisas absurdas aí, quem que vai pagar, né? Iniciativa privada, eu achei aquilo tão impressionante, né? Então o povo não cai mais nessa. De onde vai tirar dinheiro pro jovem sair da faculdade, da escola, né? Do colégio, e ter 5 mil num FGTS aí? Os caras tão loucos, gente, tão louco. E aí o meme, né, supremo que não precisamos de mulher para arrumar a casa. Realmente esse foi sensacional, tá certo? E para fechar, gente, ainda uma questão muito importante, né? A PF pediu busca então contra empresários sem provas concretas de crime. Isso saiu na Veja. Os caras baixaram o sigilo, né? E realmente só alguns empresários ali falando no WhatsApp foi motivo suficiente para o Supremo diretamente mandar então aquelas coisas, né, de busca e apreensão, para vocês terem uma ideia então do que nós estamos falando. Não estamos falando, gente, de paz e amor, né? O Brasil realmente está em conflito, mas chega de conflito, o mais importante é sempre estarmos estudando. Então o curso também de análise gráfica do pessoal da Yellow Crypto, mais uma vez, está excelente, sensacional, tem de tudo, teoria de Down, Elliott, Fibonacci, 1 ano de curso e ainda no final o e-book. Então, gente, está valendo muito a pena, não percam. Que todos tenham uma excelente noite. Grande abraço!